Olá amigos da avaliação, tudo bem? Esse que eu trago para vocês hoje é o EPZ TP35. Esse é um dongle DAC e como vocês sabem, aqui no canal eu faço um review mais subjetivo e se você procura algo mais técnico, com mais detalhes técnicos, eu recomendo para vocês o canal do Ancramute, por exemplo. Aqui eu vou falar apenas como esse dongle DAC se comportou em relação ao meu uso, se ele empurrou os fones que eu tenho e como ele funciona, como é o som dele aos meus ouvidos, beleza? Esse aqui é o primeiro dongle DAC da EPZ que eu tenho contato, tá? Ele me impressionou pelo tamanho e leveza, ele consegue ser menor até do que o Singot DW4X. Foi um DACzinho da Singot que eu testei aqui no canal antes do hiato, antes daquela parada que eu dei. Então, isso é realmente impressionante, tá? Ele não é menor no comprimento, é um pouquinho maior no comprimento, mas aqui na largura ele é menor e ele é mais leve também. Então é algo que realmente me impressionou, porque eu tinha ficado impressionado com o DW4X, ele era muito compacto pro que ele entregava e o TP35 consegue superar nisso aqui. Seu corpo é feito de metal e ele tem uma janelinha de acrílico aqui que permite ver os circuitos lá dentro, ver os capacitores, os dois chips de DAC que estão ali. Isso é bem interessante, tá? Ele lembra aquele QuickStyle M15, que eu acho que, se eu não me engano, deve ter sido um dos primeiros a vir com essa moda. Hoje em dia você tem outros donglezinhos que fazem a mesma coisa, trazem o mesmo tipo de corpo, né? O seu unboxing é simples e funcional. Ele vem em uma pequena caixinha rígida e repousa em um berço de espuma. Logo abaixo há outro berço de espuma onde se encontram o cabo e o adaptador USB-C para USB-A. Ele traz duas saídas que são 3,5 e 4,4 mm, sendo que essa última aqui é balanceada. A sua entrada é USB-C e o seu cabo é belo, de boa qualidade e ele é feito em OFC. Os detalhes técnicos sobre o EPZ, o TP35, estão aparecendo aqui na tela para vocês, abrir um espaço para aparecer a informação. O TP35 traz dois chips de DAC CS43198 da Cirrus Logic, e são os mesmos do DW4X, por sinal. Ele é capaz de processar PCM até 32 bits e 384 kHz, além do DSD até 256. Na questão das funcionalidades, o seu corpo traz apenas dois botões. Eles operam todas as funcionalidades do aparelho. Tá? Por padrão, eles servem para aumentar ou diminuir o volume e são identificados, algo que eu acho bem positivo, mais e menos aqui. O botão de incremento de volume pode aumentar o volume ponto a ponto ou continuamente se você pressionar direto. E quando o aparelho é desligado, ele passa para o AC 1.0 se você pressionar e segurar ele na hora que você desligar o aparelho. Por exemplo, tá? Pressiona, segura e tira do USB, ele passa para o Game Mode ou o AC 1.0. O botão de redução de volume pode diminuir o volume ponto a ponto ou continuamente, e caso ele seja segurado enquanto o aparelho é ligado, ele entra em modo de burn-in forçado, mas eu não sei o que é isso, porque a EPZ não deu informações sobre burn-in forçado. Pressionando esses dois botões rapidamente serve para trocar entre ganho alto e ganho baixo, e dobra a voltagem de saída, como está aparecendo aqui na tela para vocês, estou mostrando em algum lugar. Um flash do LED significa ganho baixo e dois flashes é o ganho alto. Para poder mostrar para vocês melhor, eu vou plugar ele aqui no meu tablet e vou mostrar para vocês como é na prática o funcionamento desses LEDs. Vamos lá, fica aí comigo. Beleza? Tá aqui conectado no tablet, tá? Então, como eu falei para vocês, dois cliques aqui, ganho alto. Dois cliques, ganho baixo, de novo, tá? Ele tem também aqui os filtros. Quando você pressiona esses dois botões por 3 segundos, ele vai trocar o filtro. Vou dar uma apagada aqui na luz, só para vocês verem esse LED aqui trocando o filtro, tá? Ó, pressionei 3 segundos e desliga o LED, tá? Quando você segura por 1 segundo e ele liga de novo quando você pressiona por 1 segundo. O chato de trocar o filtro é que toda vez que você faz isso, ele vai lá e desliga o LED de novo. O último filtro dele é esse aqui, ó, que dá 3 flashes rápidos do LED. Vou voltar a luz aqui. Beleza? Então, os filtros dele, o que eu achei mais interessante foi o último, tá? É o quinto filtro, que é o NOS. Ele é o Non-Oversampling. E ele me lembrou
o Caim RU6 nesse detalhe, porque o Caim RU6 também tem essa opção de non-oversampling. E quando você ativa essa função, o que acontece? Você tem uma sonoridade um pouco mais natural. Você não tem nenhum filtro fazendo um fast roll-off dos agudos, por exemplo. Você deixa o som mais... Tem gente que não gosta, tá? Porque o som parece que está mais arrastado. Só que eu, particularmente, eu gosto, porque para mim soa mais natural. Dá um pouquinho mais de naturalidade à música, tá? Então, lembrando, para você chegar nesse filtro, se você quiser utilizar no seu TP35, se quiser chegar lá, é só você pressionar até o flash, o LED piscar 3 vezes, que aí você sabe que você está no filtro 5. Apertou de novo, ele vai voltar para o filtro 1. Beleza. E um ponto interessante é que o TP35 guarda essas configurações em uma memória interna. Ou seja, se você utilizou o filtro 5 agora, você desligou ele e vai utilizar novamente depois, você não precisa configurar de novo o filtro 5. Ele já vai automaticamente para o filtro que estava guardado na sua última utilização. E o volume também, o volume que você deixou, ele vai guardar para a próxima utilização. O LED dele, como vocês viram aqui, tem uma luz bem forte e pode ser incômoda. Você pode desligar pressionando os 2 botões aqui por 1 segundo, ele desliga esse LED. A cor do LED indica o modo de operação e está aparecendo na tela para vocês, sendo vermelho para PCM até 48 kHz, verde para PCM até 96 kHz, azul para PCM até 192 kHz e o amarelo, que é um vermelho mais verde, na verdade, para PCM até 384 kHz. E quando você estiver decodificando arquivos DSD, ele assumirá cores verde grama para DSD 64, lilás para DSD 128 e branco para DSD 256, só que eu não tenho nenhum arquivo DSD aqui para testar. Beleza? Questão da usabilidade. Ele é muito compacto, tem um corpo robusto e um cabo de aparência robusta e também bastante resistente, não é daqueles cabos que parece que vai estragar no primeiro uso. Basta você plugar ele no USB-C do seu dispositivo que ele vai ser reconhecido de imediato. Eu testei no iPhone, no iPad, no meu DAP com Android e no laptop com Windows. E não houve qualquer dificuldade de reprodução, sem necessidade de instalação de qualquer driver adicional. Eu utilizei os players Tidal, Spotify, Apple Music e o Qobuz durante o teste sem problemas encontrados durante o uso. Convém, uma dica que eu dou para vocês. Na primeira vez que você for utilizar ele, independente do aparelho, você colocou, por exemplo, colocou primeiro no iPhone ou colocou primeiro no... onde for, eu recomendo você baixar o volume dele até o mínimo. Porque, por exemplo, no Tidal, se você utilizar modo exclusivo no Android, o volume dele vai lá para o alto. Eu não sei te dizer o motivo, mas o volume vai lá para o alto e pode prejudicar a sua audição. Então eu recomendo que você baixe o volume dele para o mínimo. Você vai apertando aqui, ó, o botão de menos até ele piscar um LED aqui no meio. E a partir daí você vai aumentando o volume até chegar no ponto que esteja confortável e seguro para sua audição. O consumo de bateria dele, pelo menos no meu celular, foi irrisório. Tá? Eu utilizei ele por 4 horas para teste e ele drenou aproximadamente 20% de bateria do iPhone. Esse aqui é o iPhone 15 Pro Max com iOS 18.1 e eu deixei ele em modo avião para fazer o teste. E também o TP35 estava com ganho baixo e volume baixo, como eu costumo ouvir. Se você aumentar o ganho e o volume, vai impactar no consumo de bateria da sua fonte de áudio. E um ponto negativo que eu vi aqui no TP35 é que ele esquenta bastante durante o uso. Então, mesmo se você botar em ganho e volume baixo, ele esquenta bastante. Então, se você gosta de deixar o DACzinho no bolso enquanto você utiliza, pode ser um pouco incômodo e pode ser até prejudicial, porque vai acabar esquentando mais. E a questão da sonoridade. Eu utilizei o TP35 com os seguintes fones. Tá? O EPZ Q5 Pro, que ele tem um driver dinâmico. Cadê meu Q5 Pro? Que faltou ele aqui. O EPZ Q5 Pro, que ele utiliza um driver dinâmico. Tá? Ele é um fone com impedância e sensibilidade padrão no mercado, não é nada anormal, não é nada diferente. Utilizei também o TIM P1 Plus. Eu poderia ter utilizado o P1 também, mas eu utilizei o P1 Plus, porque o P1 Plus ele tem uma característica muito latente. Quando ele é mal amplificado, os graves dele somem. Tá? Subgrave ele não tem, mas os graves dele somem quando ele é mal amplificado. Então eu utilizei o TIM P1 Plus para testar. Utilizei o Civiga P2, que é esse headphone aqui, planar. Tá? Eu utilizei ele para... no caso extremo, né, que dificilmente quem compra um dongle desse tipo vai utilizar um headphone. E também
utilizei o meu Ridges MS5, porque esse cara aqui tem uma impedância de 5.3 ohms, ou seja, é uma impedância muito baixa, e isso faz com que esse fone seja um pouquinho seletivo em relação à fonte, tá? Então não é qualquer fonte que toca ele bem, beleza? E vamos lá. Para o Q5 Pro não tem nenhum problema, tá? Ele funciona, ele toca com o pé nas costas, você utiliza o mínimo de volume, ganho baixo, ele vai tocar legal, não tem nenhum problema de amplificação com ele, tá? Passando para o Ridges MS5, ele, por ser um fone sensível, ele costuma ser chato com a fonte, e o TP35 não tem nenhum problema para tocar ele, tá? Não observei nada de anormal, nada de diferente do que eu já ouvi em fontes melhores, e também não tem nenhum ruído de fundo. Ou seja, se você tem um fone com uma impedância aí baixa, um fone mais exigente, mais chatinho para tocar, por exemplo, um Andrômeda, eu acredito que o TP35 vai tocar ele muito bem, tá? Passando aqui para o P1 Plus, que é um planar, um IEM planar. Cara, esse cara aqui é chato de tocar. Esse cara aqui é muito chato de tocar. E para ouvir ele no TP35, eu tive que botar em ganho alto, tá? Ganho alto, mais volume baixo, porque é o meu padrão. Você sabe que eu ouço meus fones em torno de 55 a 70 decibéis, tá? Então eu utilizei ele assim, mas tive que botar o ganho alto. Se eu botar em ganho baixo, é o que acontece. O grave some, ele simplesmente não toca. Mas se você botar ganho alto, e detalhe, o cabo padrão aqui do P1 Plus é 3,5. Eu tenho o meu P1 ali com um cabo custom, que é 4.4. 4.4 toca em ganho baixo de boa aqui. Mas se você tiver um planar exigente desses com 3,5, eu recomendo ganho alto e vai tocar legal, tá? A não ser que você seja desses caras que gosta de volume absurdo, aí pode ser que não fique legal. Mas se você ouve em volumes aceitáveis, vai ficar bem interessante, vai ter bastante grave, dentro do possível para o P1 Plus, né? E para um planar desse tipo. Então também está aprovado. E passando aqui para esse cara, que é o P2, Civica P2, cara, também toca legal. O Civica P2 ele tem um cabo 3,5 e ele na verdade tem um cabo 4.4 e um adaptador para 3,5. Na 4.4 tocou legal, ganho baixo, tá? E na 3,5, mesma coisa do P1 Plus, tive que botar em ganho alto, porém os graves dele não aparecem tão bem quanto aparecem quando você ouve na série 4.4. Então, se você tem um headphone planar, não precisa nem ser nada muito refinado, pode ser um HE400cc. Você vai utilizar um TP35, eu recomendo você botar em ganho alto, que ele vai tocar legal sim, tá? Não fica se ligando em valores de potência. Ai, meu Deus do céu, só tem 150 mW, não vai tocar. Cara, não é bem assim que funciona, tá? Qualquer coisa você vai lá no canal do Ancra, enche o saco dele e pergunta: pô, Ancra, potência é o que importa? Enfim. Mas eu tô te dizendo aqui, pela minha experiência, pelo que eu experimentei aqui, fora os outros milhares de fones que eu tenho ali guardados, esse cara aqui toca legal, tá? Qualquer fone. Eu acredito que só se você botar um HE1000 ou HC, HE6 lá, aqueles hi-fi mesmo bizarros, ele provavelmente não vai tocar, tá? E também, se você ouve em volumes absurdos, talvez não seja suficiente. Questão da coloração do som, cara. Ele utiliza o chip de DAC da Cirrus. E praticamente todos que eu peguei com esse chip aqui, que é o 43198, ele tem uma sonoridade bem neutra. É uma fonte neutra, tá? Não tem coloração de graves, não tem coloração de agudos. Por exemplo, você pega um ESS, a maioria deles costuma ser um pouquinho mais brilhante. E você pega um AKM, que nem aquele Colorfly M1P que eu testei aqui no canal, ele já é uma fonte mais quente. Caim RU6 é uma fonte mais quente, tá? Você pega até um Trophy Shio aqui. Trophy Shio ele utiliza... É Shio o nome disso aqui? Eu acho que é. O Trophy Shio ele utiliza um DAC da Cirrus também, só que é outro modelo. E ele tem um Bass Boost aqui. Ele tem um pouquinho de coloração dos graves.
Então já tem essa diferença. O TP35 não tem coloração. Tá? Questão das tecnicalidades. A resolução dele é muito boa. Tá? Não, mesmo comparado a DACs mais refinados, eu acho que ele até se posiciona bem. Claro que se você vai comparar ele com o meu Caim RU7 aqui, você vai notar uma grande diferença de um TP35 para o Caim RU7. Porém, comparando ele com outras fontes, preço similar, até o próprio DW4X, você vai ter uma resolução interessante e ele vai ser melhor também do que uma saída de computador, do que um Hybe FC3 ou até o FC4, tá? Pelo que eu lembro do FC4, eu não tenho mais ele aqui, mas pelo que eu lembro do FC4, esse cara aqui toca um pouquinho melhor. E toca melhor do que o Shio também, na questão da resolução. Questão de palco sonoro, imagem, detalhamento, ele não faz nada além do que o fone entrega, ou seja, ele não é uma fonte que vai mascarar o som do fone. Se você pegar, por exemplo, só para exemplificar, o vídeo está ficando longo, mas só para exemplificar. Se você pegar um ESS 9038 Pro, daquele DX7 que eu tinha, aquele DX7 pega qualquer fone horroroso e transforma num fone excelente, por causa das tecnicalidades. Por quê? Ele te entrega a tecnicalidade de forma artificial, não vamos dizer artificial, porque a gente está falando aqui de áudio digital, então mas eu diria que o 9038 Pro ele faz com que o fone toque melhor do que ele foi criado para tocar, se é que podemos dizer assim. E não é o que acontece aqui. Mas em compensação, falando aqui de novo do RU7, o RU7 é uma fonte, é um donglezinho que ele faz o fone tocar melhor do que ele foi criado para tocar. Ele é tipo um 9038 Pro de bolso, tá? Beleza? Então, vamos lá. Conclusão, cara. O TP35 me surpreendeu positivamente. Ele é um DACzinho muito compacto, que entrega uma sonoridade bem refinada pelo preço cobrado. É uma boa opção de upgrade se você utiliza um Conexant mais básico, ou um Hybe FC1, um FC3, ou como eu disse, até um FC4. Na prática, ele é bem parecido com o Singot DW4X em quase todos os aspectos, inclusive na potência. Mas os filtros de sonoridade que tem aqui no TP35 são um diferencial. E foi aqui que eu me apaixonei pelo TP35. O filtro NOS, ou Non-Oversampling, entrega uma naturalidade excelente e é algo que eu prezo bastante em um DAC. Todavia, o meu conceito de naturalidade é diferente do seu. Então eu sugiro percorrer os 5 filtros e escolher qual o seu preferido quando você comprar um TP35. Em resumo, o TP35 vai ser útil se você busca um dongle compacto para o celular ou até mesmo para utilizar no PC. Mas tenha em mente que a potência dele pode não ser suficiente se você quer estragar ou já estragou a sua audição com volumes elevados demais. Para estes casos, eu não recomendo um DAC, e sim um otorrino. Beleza? É isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like se você gostou, seu dislike se você não gostou e o seu comentário aqui embaixo. Beleza? É isso. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.